Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao programa semanal ABC do Espiritismo, comigo, André Luiz Querini Vilar. O programa é apresentado pela TV Mundo Maior e também pela TV A Caminho da Luz. A minha gratidão por mais um dia poder estar estudando as obras de Allan Kardec, alternadamente, ora o Livro dos Espíritos, ora o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos ver uma página do Evangelho. Estamos estudando de forma sequencial, dos 28 capítulos que compõem esta belíssima obra, nós hoje estaremos iniciando o capítulo 18. Portanto, já passamos e muito da metade do livro e já estamos refletindo, analisando Jesus sob a ótica espírita. O capítulo 18 tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Dentro deste capítulo, Kardec colocou as seguintes mensagens. Parábola da festa de núpcias, que é que estudaremos hoje. A porta estreita, largamente conhecida por todos nós, os cristãos. Os que dizem Senhor, Senhor. E aí já entra, não é? Aqui muito foi dado, muito será cobrado, numa associação, numa analogia, a muitos os chamados e poucos os escolhidos. E as últimas mensagens são mensagens dos espíritos amigos, cujos títulos são Ao que tem se lhe dará, reconhece-se o cristão pelas suas obras. É um capítulo que nos mostra vários ângulos diferentes a respeito dos muitos os chamados e poucos se fazem os escolhidos. Chamados ao trabalho todos nós fomos, mas é um convite. Como todo convite, pode ser aceito ou negado. Então o trabalho com Jesus, o trabalho na seara de Jesus, independente do matiz religioso, ainda é vinculado às lutas, aos conflitos, às dificuldades íntimas, familiares, sociais. Apesar de Jesus, há 2000 anos, a sua mensagem estar conosco, até hoje os conflitos de interesse são muito grandes. Mas para não fugirmos da nossa meditação proposta para o programa de hoje, parábola da festa de núpcias. Esta parábola, ela foi narrada por Mateus, no seu capítulo 22, versículos de 1 a 4. Diz o evangelista: E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem rei, que faz as bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. Ide, pois, às saídas das ruas, e quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído, os seus servos pelas ruas congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa,
e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 4. E na próxima parte do nosso programa vamos ler o item 2, que é um comentário de Allan Kardec alusivo ao tema já lido. A parábola da festa de núpcias, para nós os espíritas, ela é interessantíssima, porque nós não somos constituídos apenas do corpo físico. Pelo contrário, o corpo biológico, ele tem uma durabilidade. Mais cedo ou mais tarde desencarnaremos. Do pó viestes, para o pó retornarás. Nenhum de nós ficará pela eternidade no mesmo corpo físico. E até a nível perispirítico, nós também estamos em constantes transformações e em constantes melhorias ou degradações do nosso corpo perispiritual. Jesus falava de modo simbólico. Muito do que ele disse aqui era perfeitamente compreensível para aqueles que estavam lhe ouvindo, para aqueles que estavam acompanhando. Quando Jesus nos fala algo, nós não devemos nunca pegar no sentido figurado. Olha, Jesus falou que o Senhor irou, mandou seus exércitos e ateou fogo. Nós entendemos também que o convite está para todos e que a nossa consciência é a nossa própria acusadora. No mundo espiritual, como também já acontece quando estamos em determinadas fases aqui vinculadas ao corpo físico, a nossa consciência já nos cobra do nosso comportamento com este, com aquele, nesta situação, naquela outra. No mundo espiritual, André Luiz nos fala em suas obras que essa questão consciencial, ela é potencializada. E o espírito entra em estágios grandes de perturbação, com uma duração longa ou curta, dependendo da falta que ele cometeu para consigo e para com o próximo, e fica tempos e mais tempos perdidos. O Senhor falou muito bem. Por 2 vezes, convidou os mesmos personagens para estar na boda do filho. Um não pôde, o outro foi para a casa de campo, o outro foi para os seus afazeres. Os servos retornaram e falaram: olha, Senhor, ninguém nos ouviu, ninguém aceitou o convite. O Senhor mandou novamente que eles fossem. E aí sucedeu coisa pior, porque além de não terem aceito, o que é perfeitamente possível, porque é um convite, não era uma intimação, muitos servos foram mortos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, ele ficou muito triste, porque ele estava com a festa pronta, ele estava com o banquete pronto. Por banquete nós podemos entender o mundo espiritual. E aqueles convidados estavam encarnados e foram convidados repetidas vezes ao caminho do bem, não deram ouvidos. Eu fico imaginando que esta parábola é muito parecida com o que estamos passando na atualidade. Para aqueles que têm acompanhado o noticiário e temos visto que a cada dia aumenta a tensão entre os países europeus e entre as grandes potências do mundo, algumas auxiliando a Rússia e algumas auxiliando a Ucrânia. Começou com uma coisa banal, começou com armas pequenininhas,
começou com uma coisa caseira e hoje nós já temos tanques dos dois lados. Hoje nós já temos armas pesadas dos dois lados. E isso em outros lugares também. Então nós estamos vendo que o convite de Jesus, ele é o mesmo. O convite do Senhor é o mesmo. Só que nós temos a oportunidade de negar. A única certeza que nós temos, para crentes e não crentes, para espiritualistas e não espiritualistas, é que nós vamos morrer um dia. E aí cada qual tem a liberdade de pensar e de imaginar o que vai encontrar do outro lado. Aí nós temos a liberdade. Mas a única certeza que nós temos é que vamos partir mais cedo ou mais tarde. Este companheiro, ele viu a porta aberta, os convidados entrando, o banquete, aquela mesa farta. Ele também entrou. Ele falou, se eles estão entrando, eu vou entrar também. Quando o Senhor chegou e foi recepcionar os convidados, foi abraçar os convidados, foi estar com os convidados, o que aconteceu? Ele notou que havia um homem ali que não tinha roupa. A veste nupcial. Por veste nupcial, nós podemos entender, não tinha a densidade fluídica necessária para estar ali naquela assembleia. Não fez por merecer. Por roupa nupcial, nós podemos entender a roupa do Espírito. E a roupa do Espírito, diferente da roupa do corpo, que eu vou numa loja e compro, que eu ganho de presente, que eu herdo de uma outra pessoa, a roupa espiritual é aquela que eu adquiro pelo esforço e pela dedicação. Quanto mais evoluído é o espírito, menos a semelhança da matéria ele tem. Quanto mais atrasado é o espírito, mais o seu perispírito se faz em forma de monstros, de animais animalescos, daquelas horrendades que nós temos visto nos filmes de terror, por exemplo. Então nós somos a luz e as trevas, dependendo de que lado vamos escolher. Não é possível a neutralidade. Eu não sou bom e também não sou mal. Então meu perispírito não é nenhum e não é nem outro. Não é possível. A inércia denota uma inferioridade do espírito. Mas aí já é um assunto para darmos continuidade no próximo bloco. Vamos para um intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e vamos continuando com os amigos da TV Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV Caminho da Luz. Hoje nós estamos vendo uma temática fabulosa. Estamos vendo uma parábola, a festa de núpcias, em que já lemos a narrativa de Mateus e muito imperfeitamente procurei interpretá-la. Agora no item 2 nós vamos ver uma página de Allan Kardec comentando um pouco a respeito do tema de Mateus. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete e que ainda mais, quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados e dono de casa, as parábolas, diz ele, são naturalmente alegóricas, mas não devem passar os limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias das fábulas mais engenhosas. Se não lhes descobrimos o sentido oculto, Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Então Jesus já dizia, não é? Já temos a questão bíblica.
A letra mata, o espírito vivifica. A letra, ela é importante, mas Jesus falava conforme os ouvidos que lhe ouviam. Jesus não poderia falar de forma culta para uma prostituta, para um pescador, para um chaguento. Como Jesus não poderia falar de forma simplória para um doutor da lei, para um centurião romano, para um alto preposto de Herodes, de Júlio César. Então ele sabia, Jesus sabia o público que ele estava se direcionando. E ele tinha a capacidade intelectual e a arguição do discurso, da argumentação, de conseguir fazer claro para as pessoas. Passaram-se 2000 anos que Jesus esteve conosco. Não preciso nem ir até 2000 anos atrás. Para aqueles que ainda têm avós vivos, 70 anos, 80 anos de idade, quando conversamos com eles, nós já vemos a diferença que é da época deles para a época de hoje. Na época deles havia uma forma de ensinar, uma forma de lidar com o próximo, uma forma de lidar com as situações do cotidiano. Hoje, nós estamos quase 100 anos na frente dos nossos avós. A época é outra. Hoje é melhor ou é pior? Não entra na questão de melhor ou de pior. Hoje nós temos mais comodidade, facilidade, o que naquela época não havia. Mas em termos de ser melhor ou pior, vai do ângulo de cada um. Imagina nós retornarmos no tempo e nós lembrarmos do costume, da maneira de vestir, da maneira de agir, da maneira de pensar de 2000 anos atrás. Então o grande erro das religiões cristãs é pegar o ensino de Jesus, como diz Kardec, e não ver o sentido oculto dos ensinos do Cristo. Se pegamos a vida, os últimos 3 anos de Jesus, que é o que a história nos narra, e nós analisarmos e refletirmos com muita profundidade, meditar mesmo, sem o celular, sem a televisão ligada, sem a conversa ao nosso entorno, nós vamos perceber que a maioria das parábolas, a maioria dos ensinamentos de Jesus tem um fundo espiritual. Alguns explícitos, claros, dispostos ao olhar atento. Alguns exigindo décadas, essa é a palavra e o tempo, décadas de meditação, de entendimento e de interiorização. E nessa passagem não é diferente. Jesus nos deixou, de forma alegórica, um ensinamento profundo acerca da vida espiritual. Continua Allan Kardec. Nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestiais. Olha o pensamento profundo de Kardec. Kardec faz uma analogia que a festa mais especial para uma pessoa, uma das festas mais especiais para uma pessoa, é o casamento, são as núpcias. Ali, 2 corações de sexo opostos ou do mesmo sexo se unem para poder fazer uma família, para poder formar uma família. É um momento especial.
Então, Jesus pegou o exemplo da festa de núpcias, em que a família de ambos estão felizes, é o acontecimento do ano, é o filho que vai formar sua família, a filha que vai formar sua família, é aquela alegria geral. Então ele pega este exemplo. Aqui ele fala que os servos são os emissários. E ele dá uma ideia de que os servos foram os profetas. Aqui nós estamos vendo uma visão judaica cristã. Lembrando que o cristianismo herdou muito do judaísmo, é filho do judaísmo que já existia naquela altura. Só que os profetas não foram compreendidos. Muitos foram mortos, perseguidos, atacados, exilados, deixados de lado. A segunda leva que foi convidada, ouviram a mensagem, acharam que tinha fundamento. Ah, amanhã eu mudo, amanhã eu amo, amanhã eu perdoo, amanhã eu me preocupo com o lado espiritual, amanhã eu tento ser uma pessoa melhor, e o tempo foi passando, e a pessoa chegava no mundo espiritual da mesma forma que aqui. Vamos continuar o desdobramento do pensamento de Kardec. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que ocultavam seus conhecimentos sob formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz, que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do protagonismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa como as estrelas do firmamento. Que interessante, né? Olha o pensamento de Allan Kardec, mostrando o papel dos judeus, o primeiro povo que aceitou o monoteísmo, a ideia de um único Deus. Então os gregos, os egípcios, os indianos, os romanos, em certos pontos eram mais avançados do que os próprios judeus, mas eram politeístas, deuses para tudo, idólatras. Então tinham no faraó, tinham no César, tinham nos sacerdotes, aquela veneração excessiva. Então nós percebemos aqui que o povo judeu teve uma participação importante. Tanto é que das 3 revelações que nós tivemos até hoje, Allan Kardec imputa aos judeus 2 delas. A vinda de Moisés, 1500 anos antes do Cristo, e a vinda de Jesus. Então, dos 3 momentos que Allan Kardec estuda, e tivemos derivados desses 3 outros movimentos menores que estão envolvendo-nos diariamente, mas 2 vieram daquela região. Então tem a sua participação, tinha suas limitações, muitas. Dizia Chico Xavier que Jesus originalmente era para ter vindo nas Gálias, onde é parte da Irlanda, parte da França, onde é parte da Inglaterra, que o povo gaulês, já com a cultura druida, compreendia a reencarnação, compreendia a mediunidade, compreendia a vida após a morte. Aí Jesus, não estando lá, Jesus veio para o diminutivo das Gálias, veio para Galileia. Mas é fantástico, o pensamento de Jesus é fantástico, é extraordinário nós meditarmos em torno desses ensinamentos. E a pergunta que fica no ar, não é? Será que nós estamos ouvindo o apelo dos bons espíritos?
Será que nós estamos ouvindo o apelo dos espíritos que querem o nosso bem, que querem nos ajudar, que querem também promover em nós a reciclagem espiritual e moral? Ou estamos indo até numa casa espírita, tomando passe ou participando do evangelho virtual, sentindo bem, mas quando eu acordo eu esqueço do papel que me cabe? Será também que não estou me candidatando a ser um desses personagens que não tem a veste nupcial? Fica a pergunta no ar para as nossas meditações. Queridos amigos e amigas, ao encerrar o programa ABC do Espiritismo, eu faço um convite especial. Estamos pela TV A Caminho da Luz com uma meta, chegarmos à marca dos 100 mil inscritos até o final do ano. E só conseguiremos com a sua ajuda. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não, se inscreva, comente, compartilhe, convide seus amigos, divulgue o canal. Só chegaremos a atingirmos esta marca se você comprar a ideia conosco e se você nos ajudar a divulgar. Não basta só eu gravar o programa, ser editado e estar disponível no YouTube. Precisamos da ajuda de todos para chegarmos a mais corações. Votos de muita paz e até o próximo programa.